Fala galera, TBT no ar. No episódio de hoje a gente vai ter o Alexandre Rosa. Ele era zagueiro do Palmeiras na brilhante década de 90, onde o Luxemburgo estava no auge. Faz tempo, hein, Luxa? Caiu ontem, hein? Então, ele veio aqui para falar do Paulistão de 93 e também de como ele sempre fazia gol no Santos. A gente vai lembrar um jogo aqui do Campeonato Paulista de 92, onde ele meteu um gol da vitória. Então fique aí com o Juba e Alexandre Rosa, é nóis! Nossas memórias. Fala galera, TBT de volta aqui. Antes de apresentar meu convidado, dá seu like, curte, assina o canal. Hoje eu tenho a satisfação de receber Alexandre Rosa, zagueiro da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tudo bem, Alexandre? Boa noite, tudo bem? Graças a Deus estamos aqui participando de mais uma possibilidade de contar um pouquinho a história aí da Sociedade Esportiva Palmeiras. Os tempos áureos, né, do futebol técnico, futebol de conquistas e tudo mais, que nós conseguimos aí de repente tirar o time da fila de tantos anos depois. Ah, isso aí, muito responsável por aliviar o sofrimento de muita gente. Antes de falar dos anos áureos, eu queria voltar um pouquinho a 92. Teve um jogo bem legal, foi Palmeiras e Santos. Palmeiras muito desfalcado na estreia do Zinho, e foi um jogo onde você saiu jogando e acabou decidindo o clássico. Como que é se preparar para um clássico tendo tantos desfalques? Eu tive sempre a felicidade de fazer muitos gols aí contra o Santos, na verdade, né? E aquele jogo em si era badalado porque o Zinho fazia sua estreia depois da contratação pelo Flamengo, e o time não estava atravessando um bom momento. Se eu não me engano, na época estava em 12º do Brasileiro, e questionamentos, cobrança da torcida e tudo mais. E o Zinho veio para somar, né? Foi o início aí, um dos primeiros jogadores a chegar, que veio para somar, de repente, daquele time vitorioso do ano seguinte, né? Foi ali que começou a criar a espinha dorsal do Palmeiras para a conquista do Paulista do ano seguinte. E a gente entrou para aquele clássico, a gente não tem nada a perder, vamos encarar o Santos de igual para igual. E eu tive a felicidade, de repente, de fazer o gol, acho que foi aos 41 minutos do segundo tempo, se eu não me engano, algo assim. Uma bola 38, cruzada. 38 minutos. 38, exatamente. E aí no segundo pau, o Sérgio Guedes, que era o goleiro do Santos na época, ele rebate e eu só tenho o trabalho de empurrar a bola para dentro do gol. Ali 1-0 para o Palmeiras, de 12º eu lembro que nós caímos para 6º, 7º colocado, e ali conseguimos fazer uma campanha um pouco melhor do que estava. Ali foi um embalo, que todo mundo readquiriu a confiança ganhando do Santos, um clássico, né, um jogo importante, estreia do Zinho, e aí a gente conseguiu dar uma melhorada muito boa no decorrer do Campeonato Brasileiro. E esse time, na verdade, era Campeonato Paulista, né? O time acabou inclusive indo para a final. Perdão, isso. Acabou indo para a final, Exato, perdendo exatamente. São Paulo. Como é fazer um gol no clássico, Alexandre? Você que foi revelado no Palmeiras, cria da base, como que é a felicidade de você fazer gol num clássico? Rapaz, é a sensação mais gostosa que tem, né? É pelo reconhecimento do trabalho, pelo grau de confiança. Como você frisou bem, eu vim das categorias de base, eu fui um dos poucos, né? Eu posso citar em uma mão os jogadores que subiram na época, né? Eu, Veloso, o Tonhão, o Galeano, o Biro, lateral esquerdo, né? E um pouco antes da geração minha foi o Toninho Cecílio, que era o capitão da equipe na época, né? E isso foi, na época, era um lisonjeio muito grande, porque como não tinha essa tradição, eram poucos que subiam, eu me sentia valorizado, me sentia prestigiado, valorizado, a ponto de olhava para o lado, vinha aqueles caras, né, de valores de mercado, valores de vindo de outros clubes, como o César Sampaio, veio do Santos propriamente, entendeu? Então, a gente tinha essa possibilidade, essa pouca possibilidade dos poucos que subiam, mas era muito feliz. E fazer um gol num clássico, como jogar contra o Santos, por exemplo, foi tudo de bom, porque eu tive a possibilidade de, nas categorias de base, jogar contra o filho do Pelé e fazer gol no Edinho, né? E depois subir pro profissional e fazer, eu acho que aí tive 3 ou 4 oportunidades, se eu não me engano, de atuar contra o Santos e de repente fazer gol contra o Santos. Eu lembro que eu fiz um gol também aqui no Palestra Itália, né, na época que era o Jardim Suspensos, um escanteio batido, e eu saio na marca do pênalti, subo, encaro
o cabeceio de frente para o Sérgio Guedes. A bola passa na altura da mão dele aqui na cabeça, mas o cabeceio foi tão forte que a hora que ele levanta a mão, a bola já estava esticando a rede, né? Então eu tive sempre essa possibilidade de fazer gol contra o Santos. E a alegria é muito grande, porque eu entrava muito confiante, principalmente, acho que pelo fato do destino, algo nesse sentido, era Alexandre Rosa joga contra o Santos. Então o torcedor já sabia que a possibilidade de sair o gol do Alexandre era muito grande. E todo gol que você faz, no caso, tem uma alegria muito grande. Eu fiz gol contra o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, contra o Santos, contra o Flamengo, no Rio São Paulo, de 93, o Gilmar Rinaldi. Isso, o Gilmar Rinaldi era um grande amigo meu e eu fiz o gol nele. Aí até no final do jogo ele me sacaneia, ele brinca comigo, porra, você tinha que fazer gol justamente em cima de mim? Eu falei, não, Gilmar, não tem como, a gente tá ali para fazer gol, né? E foi no empate só para lembrar, Rio-São Paulo, Palmeiras e Flamengo, aqui no Palestra Itália, 1-1, o meu gol foi o gol do empate. Bom, Palmeiras, depois do seu gol contra o Santos, saiu para uma arrancada, acabou o título batendo na trave. Qual que era o peso dos anos de fila? Porque o Palmeiras teve times maravilhosos que um detalhe acabava ficando de fora. A gente pode citar 90 contra o Bragantino, 91 contra a Ferroviária, posso estar errando as datas, mas os jogos foram esses. Até mesmo contra o São Paulo. Qual que era o peso da fila, Alexandre? O que isso influía? Era uma responsabilidade muito grande, né? Não é o peso da responsabilidade, porque jogar no Palmeiras com um grande clube como uma expressão internacional, conhecido no Campeonato Sul-Americano, com várias conquistas, Ramon de Carranza na Espanha, entendeu? Com tradições italianas e tudo mais, até então era Palestra Itália. Então a grandeza do Palmeiras, ela diz por si só. Mas o peso, a responsabilidade de você retribuir a altura é gigante, é muito grande. Então, quando o Zé Roberto, há pouco tempo aí, falou que o Palmeiras é gigante, de fato, é muito gigante. E todo jogador ele tem que se sentir privilegiado de vestir essa camisa, porque é uma camisa de peso. Então, a gente sempre batia na trave, às vezes por detalhes, não era nem pelo fator emocional. Às vezes, de repente, o conjunto da obra faltava, de repente, uma peça para poder ser agregada, né? Então, eu vou lembrar, nós tínhamos um baita do plantel em 89, que eu fazia parte na época do Leão, não sei quantas partidas invictas, não sei o quê, e nós caímos diante ao Bragantino. Se não me engano, acho que também numa semifinal, né? Lá em Bragança, e o Bragantino, exatamente, o Bragantino nada mais era daquele time que teoricamente foi campeão em 90. Era um time muito bom. Só que, medidas as proporções, quando um clube grande vai jogar no interior, é o clube pequeno que respeita o grande, né? Por causa do peso, por causa da dimensão da camisa e tudo mais. E aquele ano não, aquele ano o Bragantino tinha uma equipe muito competitiva e o Palmeiras caiu, entendeu? Justamente contra o Bragantino. Então, pelo plantel que nós tínhamos baita de jogadores de qualidade, né? Dario Pereira, Toninho Cecílio, quando eu tô falando Diogo, Ditinho, como é que fala? Meu Deus do céu, o Careca Bianchesi, o Edu, o próprio Neto. Exatamente, o próprio Neto. Acho que o maior erro desse jogo do Leão foi ter barrado o Gaúcho e colocado o Marcos Vinícius, que tinha acabado. Exatamente. Exatamente. Tinha o Gaúcho, o falecido Gaúcho centroavante, entendeu? Mauricinho na ponta, era uma seleção. Mauricinho, exatamente. Então você lembra muito mais detalhes até do que propriamente eu. Então, o que acontece? Era uma grande equipe e caiu numa semifinal. Então, quer dizer, faltou chegar a uma final. E quando a gente conseguiu chegar na final em 92, recordando o ano de 92, a gente tinha um plantel muito bom, competitivo. Mas a gente perdeu para uma grande equipe que era o São Paulo. E que, por sinal, a gente não pode desmerecer o vice-campeonato, porque o São Paulo tinha acabado de ser campeão mundial. A gente entendeu que aquele ano a gente não tinha que lamuriar, se queixar, a gente tinha que produzir um pouco mais para o ano seguinte. Aí o ano seguinte foi agregado, além da contratação do Zinho, depois chegou o Mazinho, depois veio o Edmundo, aí foi contratado em 93 Roberto Carlos, o Antônio Carlos, veio um Edilson,
para peças pontuais que ajudaram no plantel. E aquele plantel de 93, se a gente for analisar, todos os jogadores buscavam o seu espaço ao sol. Não tinha nenhum jogador consagrado. Então todo mundo estava remando para o mesmo horizonte, para o mesmo norte, porque todo mundo queria aparecer o fato de ser campeão no Palmeiras era tão importante que, além de entrar para a história, ia dar uma repercussão muito positiva. E o Edmundo foi um jogador que foi para o exterior, o Edilson, o Roberto Carlos foi para o Real Madrid, então deu uma visibilidade muito grande. E hoje ainda é lembrada essa conquista de 93 por 99,9% dos torcedores palmeirenses. Essa conquista de 93 foi uma conquista que entrou, uma conquista histórica, porque marcante, porque além de ter tirado o time da fila, foi da maneira como foi, em cima de um arquirrival, pelo placar expressivo de 4-0, porque não é qualquer dia que você faz 4-0 do seu maior rival, né? Então ali o torcedor palmeirense saiu de alma lavada. Você entrou nesse jogo, qual a emoção de entrar numa final, de estar no campo e substituir o Evair, cara? É tudo de bom, cara, é tudo de bom, é fantástico, porque o Luxemburgo já tinha conversado comigo no intervalo do jogo. Ele falou: Alexandre, você vai entrar, se prepara, foca, presta atenção, fica ligado no jogo. Eu falei: professor, tô pronto, a hora que você quiser, tô pronto. Então esse era o pensamento de todo jogador que queria entrar, porque eu queria da minha participação, meu coração, que jogasse 5, 10 minutos, que fosse, mas eu queria dar os meus minutos em prol da conquista do clube, para fazer a alegria do torcedor, deixar satisfação para o torcedor, porque o torcedor aquela semana inteira estava engasgado. Sim. Aquela semana inteira foi uma semana que todo torcedor palmeirense foi tirado a desforra, foi tirado como mais um ano na fila, mais um ano que vocês vão perder, porco, e aquela época ainda não tinha assimilação do símbolo como porco, né? O Palmeiras era periquito, o Palmeiras era o alviverde, não sei o que, mas nunca porco. E aí quando o Palmeiras conquista o Paulista de 93, aí a torcida abraça o símbolo do porco. Muito, muito legal. Bom, pra gente encerrar, o que o Alexandre Rosa faz hoje? Hoje eu atualmente estava numa área fora do futebol, tá? Hoje eu estou querendo voltar aos estudos, estou me preparando aí devido à situação da pandemia que está passando, está melhorando. Eu quero voltar a fazer uma faculdade para gestão desportiva, né? E quero voltar para a minha área de esporte. Eu quero, de repente, ministrar aulas de esporte, eu quero educar, eu quero ensinar. Eu estou com alguns projetos aí sociais em andamento. Legal. Como teve toda essa repercussão do vírus aí, a coisa deu um break, mas eu quero retomar em 2021, para que, de repente, todo o conhecimento embasado, vivido por vários treinadores que eu tive o prazer de trabalhar. Só vou citar aqui alguns rápidos, tá? Tele Santana, Jair Pereira, Rubens Minelli, Enio Andrade, Luxemburgo, Otacílio Gonçalves, entendeu? Outros aí que passaram, que me falaram, Nelsinho Batista em 91. Então, eu sempre captei um pouquinho de cada treinador. Então, eu quero passar todo esse conhecimento que eu tenho guardado para as novas gerações aí, para, de repente, pode ser que surjam aí novos Alexandre Rosa, novos Tonhões, novos Antônio Carlos, e com esse olhar que a gente tem, que a gente possa aprimorar essa nova geração. Maravilha. Bom, foi um prazer falar contigo. Alexandre, queria te agradecer aí pela sua disposição de relembrar essa história. O torcedor palmeirense aí com certeza vai ficar feliz de recordar isso. Num outro programa a gente entrevistou o Maurílio falando de 94 e foi bem bacana. Grande Maurílio. Falamos com o Betinho, falando daquele jogo da cusparada, e a torcida palmeirense sempre gosta aí de estar falando com os seus ídolos. Muito obrigado, viu? Obrigado, eu agradeço pela oportunidade e espero que, de repente, de fato, os torcedores palmeirenses aí possam ficar felizes pela lembrança, né, nostálgica, e, além do mais, de recordar esse momento tão grandioso na conquista do Palmeiras. Um grande abraço, fiquem todos aí com Deus e obrigado pela oportunidade. Imagina, grande abraço. TBT volta semana que vem. Nossas memórias.